Olá a todos, eu quero cumprimentá-los nesse dia com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero meditar nesta manhã contigo no Salmo de número 37, verso de número 25, onde a palavra de Deus diz assim: Fui moço e agora sou velho, contudo jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Quero dar um título à nossa rápida reflexão, e o título é A Recompensa da Justiça. Queridos, quando nós pegamos para ler o Salmo de número 37, por sinal um salmo maravilhoso, nós vamos observar Davi fazendo uma comparação entre o justo e o ímpio. É interessante que quando você vai olhar no grego esse termo justo, você vai observar ali a palavra dikel. E dikel quer dizer reto. Então você vai perceber aquele que não se desvia. E queridos, e aí quando nós vamos estar buscando talvez um significado do que é essa palavra ímpio? Haja vista que na Bíblia, inúmeras vezes, você vai observar esse termo ímpio. E ímpio nada mais é do que uma pessoa desprovida de piedade, alguém que pratica barbaridade, alguém que pratica crueldade. Então, nós vamos observar que existe esses dois tipos de pessoa. E cabe muitas vezes a nós julgarmos em qual esses dois adjetivos a minha vida e a sua vida está comparada, está qualificada. Então, percebamos algo. O verso de número 4 vai nos falar ali a respeito de algo interessante, que nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos esperar nele, e que o mais ele fará. E quando nós vamos observar isso ao pé da letra, nós podemos entender muitas vezes de uma maneira explícita quando olhamos para alguns exemplos, alguns testemunhos de pessoas por aí. E percebam que o próprio rei Davi vai relatar que ele passou por uma fase de juventude e agora ele já estava vivenciando a velhice. Todavia, ele nunca viu um justo desamparado. Então, se o justo aqui nós vamos entender que é aquela pessoa que ela é reta, que ela não se desvia, que ela não vai se indignar, porque muitas vezes o ímpio está prosperando no seu caminho mau. Davi entendia e ele compreendia claramente que o destino do ímpio era um destino de curta passagem, que ele receberia uma recompensa pela maldade, que por ocasião do justo juiz, esse ímpio e a sua descendência passariam por maus bocados. E ele vai argumentar que nós não podemos ter inveja desses ímpios, porque com certeza eles vão receber a paga por tudo aquilo que eles estão fazendo. E nós temos vivido dias em que muitas vezes nós, na condição de justos, às vezes acabamos por cometer um erro de nos indignarmos, de querermos agir com uma justiça que não é coerente a esta justiça aqui proposta por Deus. Porque nós precisamos ter piedade. Precisamos aqui, queridos, exercer a bondade, aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, porque essas são características do justo. E se nós começarmos a viver na falta de percepção desses qualitativos, nós daqui a pouco estaremos migrando de justo para ímpio também. E não é isso que a palavra de Deus nos propõe. Eu me lembro de um episódio vivido por mim mesmo na década de 90. Naquela ocasião, eu passava por uma situação difícil e me lembro que num determinado dia, ao chegar em casa, eu olhei para a fruteira da minha casa e eu percebi que ali eu tinha uma única maçã. E na hora que aquela maçã acabasse,
eu honestamente não saberia o que eu daria para minha filha comer. Estávamos passando por uma situação de aperto. E naquele dia eu saí, eu tinha alguns terrenos num determinado setor daquela cidade. E eram por volta de 3 horas da tarde. Eu me lembrei desse Salmo de Davi, o verso de número 25, que eu acabei de mencionar para vocês. E naquele momento, então, eu comecei a orar a Deus. E eu falei para o Senhor Deus: Senhor, a tua palavra nos diz que o rei Davi expressou: fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio nas tuas promessas, na justiça do Senhor, porque essa justiça é reta, essa justiça não se desvia. E eu quero nesse momento, Senhor Deus, acreditar que essa promessa é para mim também. Eu quero crer que esses terrenos que eu estou pisando agora, no momento em que eu voltar para minha casa, que eu pisar os pés na soleira da minha casa, que eu tocar naquele portal, naquele umbral, eu creio que esse telefone que eu tenho nas mãos vai tocar. E do outro lado da linha terá alguém que se proporá, estará fazendo para mim uma proposta de compra desses terrenos. E eu creio, Senhor, que terei naquela casa pão em fartura. E queridos, naquele momento, ao retornar daquela oração, passei em alguns locais, deixei alguns panfletos, e nós sabemos que terreno você não vende da noite para o dia. Você sabe que muitas vezes anunciar a venda de um imóvel, por mais eficientes que sejam os meios de comunicação, eles não acontecem assim de uma forma tão rápida. Mas para minha surpresa, ao colocar aquelas placas naqueles comércios, e quando cheguei em casa, até hoje eu me arrepio, quando eu coloquei o meu pé direito na soleira da porta daquela casa, o meu celular tocou. E do outro lado da linha havia uma pessoa interessada em comprar aquele terreno. No outro dia, eu havia ido ao mercado e comprado frutas, verduras e tudo aquilo que nós precisávamos. Eu pude ver um sorriso mais uma vez no rosto da minha filha e as lágrimas no meu rosto. Mas eram lágrimas de emoção, porque eu pude perceber que essa promessa é real, que Davi de fato foi velho. Davi foi moço, agora velho. Ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você esteja vivendo dias de angústia, de preocupação, dias em que você não sabe o que vai fazer, o que vai dar de comer para os seus filhos, para a sua família, diante de filas quilométricas onde as pessoas estão ali à porta de um banco, atrás de um recurso prometido pelo governo. Como é que tudo isso vai ficar? Se lembre dessa promessa. Se lembre que Davi acreditou nesse Deus. Se lembre que dentro desse salmo a palavra de Deus nos diz que os justos herdarão a terra, que o Senhor tem promessas para nós que vão muito além do material, promessas de uma herança celestial, que o Senhor ele não desampara de forma alguma, em hipótese alguma. Davi não foi desamparado. Davi viveu várias fases da sua vida e ele dá o seu testemunho. E é esse testemunho que eu acredito que você tem que tomar posse, tem que acreditar, tem que confiar, porque esse Deus não desampara. E seja qual for o seu problema, seja ele de ordem material, espiritual, emocional, acredite que o Senhor Deus não desampara o justo, que a sua descendência, a sua semente, jamais vai mendigar o pão em qualquer área da vida. Que você possa acreditar nesse Deus, confiar nele, principalmente, que você possa buscar conhecê-lo assim como Davi o conhecia. E só pode conhecer aquele que se aproxima da sua lei, das leis desse Deus, dessas leis que não se desviam. Confie no Senhor Deus. Ele não vai te desamparar. Ele não desampara o justo.
e a descendência do justo não mendiga o pão.